E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos à nossa explicação visual de hoje. Nós vamos mergulhar num tema absolutamente fascinante e que mexe com o imaginário humano há milênios: as ilhas. A gente costuma bater o olho no mapa e ver apenas porções de terra cercadas por água, né? Mas hoje, nós vamos desconstruir totalmente essa ideia. Vamos entender juntos como a geografia bate de frente com a espiritualidade e a cultura. E a gente vai sair dos mitos mais antigos da humanidade e desembarcar diretamente em duas realidades fantásticas aqui no Brasil. Então, bora começar essa jornada. Para começar bem, a gente precisa redefinir o que estamos estudando aqui. Para as culturas antigas, chegar a uma ilha exigia uma navegação muito pesada, ou até um voo místico, sabe? Por causa disso, a ilha não era vista só como um acidente geográfico. Ela era entendida como um microcosmo sagrado totalmente autossuficiente. E o ponto crucial é que a ilha encarna a resistência do espírito contra a dissolução desse mundo caótico ao redor dela. É um centro espiritual primordial que sobrevive ali, à margem do tempo. E aqui está o nosso roteiro de hoje. Nós vamos passar pelo centro espiritual primordial, entender como a ilha funciona como um refúgio da mente, e então vamos dar aquele zoom irado para o Brasil, explorando o Santuário do Bananal, a herança do povo Inhe e fechando com a energia oceânica de Ilhabela, a capital da vela. Então, vamos direto ao nosso primeiro ponto: o centro espiritual primordial. Cara, o que é muito louco é como tradições ao redor de todo o globo que não tinham nenhuma conexão entre si desenvolveram ideias idênticas. Olhando essa linha do tempo, a gente começa na Antiguidade Clássica, com a mítica ilha grega de Thule, lá nos confins do norte, e Creta, o berço de Zeus. Na Índia Antiga, nós encontramos Asfetadipa, a Ilha Branca, morada da pureza absoluta. No Oriente Antigo, tem as ilhas primevas nipônicas, como Onogorodima, e na China, as ilhas paradisíacas de Penlai. Até chegar na tradição celta, com os deuses Tuatha Dé Danann vindo de 4 ilhas misteriosas. A gente percebe um padrão muito da hora, né? A ilha está sempre associada à cor branca, à luz total e ao centro da ordem cósmica. E para amarrar esse conceito milenar com chave de ouro, Santo Isaac de Nínive mandou essa aqui: o conhecimento espiritual é como ilhas provisórias, até atingirmos a cidade da verdade, onde o espírito é pleno. Isso mostra a ilha como a jornada e, ao mesmo tempo, o destino da estabilidade absoluta. É exatamente o mesmo simbolismo que a gente vê na arquitetura do Templo Khmer de Neak Pian, construído como um templo-ilha no meio de um lago, representando o Nirvana, aquela paz imperturbável fora do fluxo caótico da vida. Bom, passando agora para o nosso segundo tópico, o refúgio da mente. A gente sabe que a busca por aquela famosa ilha deserta é um tema gigante na nossa literatura e nos nossos próprios sonhos. Mas por que a gente faz isso? É só olhar para nossa própria mente. Fica claro que nós buscamos um lugar de silêncio e paz absoluta. A ilha vira uma representação do nosso desejo psicológico de isolar a consciência, de proteger a nossa sanidade contra o caos do inconsciente do mundo exterior. Quando a vida vira uma verdadeira tempestade de ondas emocionais, nós procuramos instintivamente aquele socorro sólido de uma ilha. E esse refúgio emocional tem raízes super profundas. Hesíodo, lá na Grécia Antiga, em Os Trabalhos e os Dias, descrevia as Ilhas dos Bem-Aventurados como lugar onde os heróis moram, com o coração livre de cuidados, onde o solo fecundo produz colheitas generosas 3 vezes por ano. Sem suor, sem trabalho penoso, apenas a eterna idade de ouro, governada por Apolo. É a projeção final daquele nosso desejo mais puro de felicidade. Ok, agora vamos aterrissar tudo isso na realidade. Nós vamos sair da mitologia global e dar um zoom no mapa do Brasil, comparando 2 realidades geográficas incríveis que espelham essas facetas do simbolismo. De um lado, no Tocantins, a Ilha do Bananal, água doce totalmente focada em ecologia e herança indígena. Do outro lado, em São Paulo, Ilhabela, água salgada com uma fortíssima economia ligada aos esportes náuticos. 2 ilhas, 2 realidades sensacionais. Vamos começar pela nossa terceira pauta: Bananal, o santuário natural. Mel, nós estamos falando de uma verdadeira gigante. A Ilha do Bananal é simplesmente a maior ilha genuinamente fluvial do mundo. São 20.000 quilômetros quadrados, pessoal. É um acidente geográfico monumental formado pelas águas do rio Araguaia, lá no Tocantins, desafiando totalmente qualquer definição comum de grandeza. E o que faz dela um laboratório único no planeta é a localização exata dela. A ilha funciona como um ecótono, que é uma zona de transição híbrida entre 2 dos maiores biomas da América do Sul, as matas úmidas da floresta amazônica ao norte e as savanas do Cerrado no centro. É muito doido porque flora e fauna que normalmente viveriam em mundos separados
ali convivem e interagem de um jeito espetacular. Quando a gente olha para a conservação ecológica, vemos a ilha funcionando literalmente como aquele microcosmo isolado dos mitos que a gente acabou de falar. Os rios funcionam como barreiras naturais superpoderosas contra o avanço das fronteiras agrícolas. E o símbolo máximo dessa resiliência é a tartaruga da Amazônia. Na época da seca, quando aquelas imensas praias de areia branca emergem, milhares de tartarugas vêm para a desova. É um espetáculo de fertilidade natural de cair o queixo. Avançando agora para a quarta parte da nossa estrutura, a herança do povo Inhé. Para os povos nativos das etnias Carajá e Javaé, que se autodenominam Inha, essa ilha é ancestralidade pura e viva. A vida inteira da comunidade é regida pelo ritmo das águas. A pescaria, por exemplo, não é só para buscar comida, é a fundação de toda a estrutura social deles, desde os ditos de passagem até as celebrações. Essa integração profunda com a natureza é expressa na arquitetura das aldeias e nas pinturas corporais feitas com urucum e genipapo, resistindo bravamente ao tempo. E olha, este é um dos aspectos mais belos dessa cultura. As bonecas Hitchoko, criadas pelas mãos dos Carajá. Elas são figuras de barro, feitas literalmente com a própria terra da ilha, e elas não são apenas um artesanato qualquer. Elas são reconhecidas como patrimônio cultural do Brasil porque funcionam como instrumentos vivos. É através delas que as crianças brincam, mas também aprendem os valores sociais e os mitos da tribo. Agora, nós mudamos completamente de áreas e entramos no nosso quinto e último tópico. Saindo da paz fluvial do Bananal, vamos direto para o Atlântico conhecer Ilhabela, a capital da vela. A gente costuma ver muito título turístico por aí que é puro marketing, né? Mas aqui o negócio é diferente, cara. Ilhabela é, de fato, a capital nacional da vela no Brasil e isso foi oficializado por lei federal em 2011. É um reconhecimento jurídico formal para uma vocação geográfica e climática que já era inegável na prática. E qual é o grande segredo geográfico que faz essa mágica toda acontecer? A resposta é o Canal de São Sebastião. Saca só. A configuração espacial entre a ilha e o continente gera um efeito afunilamento, e isso garante ventos de leste e sul muito fortes e constantes quase o ano todo. Ao mesmo tempo, o canal tem águas profundas, mas superabrigadas, o que significa proteção contra aquelas ondulações fortes de mar aberto. Resumindo, venta muito, mas a água é segura, o cenário perfeito. O resultado dessa geografia incrível é a formação do maior polo náutico da América Latina. É lá que acontece a famosa Semana Internacional de Vela de Ilhabela. A ilha atua como uma incubadora de talentos esportivos. E não é só vela não, os ventos favorecem demais o kitesurf e o windsurf. E nas águas abrigadas, a canoa polinésia cresceu absurdamente. Sem contar que o arquipélago tem um dos maiores cemitérios de navios da nossa costa, atraindo uma galera para o mergulho em naufrágios. É uma cadeia econômica irada que respira a cultura marítima. E com isso nós vamos encerrando a nossa explicação visual. Retornando àquela sabedoria que vimos lá no começo. A ciência e a geografia nos dão maravilhas concretas e fantásticas como Bananal e Ilhabela. Mas fica a grande reflexão. Encontramos a verdadeira ilha, aquele refúgio de paz imune ao caos do mundo nos mapas geográficos? Ou será que é um espaço que só existe dentro de nós mesmos? Fica aí essa pergunta para a gente pensar. Muito obrigado por acompanharem nossa jornada de hoje e até a próxima.